Olá, tudo bem? Eu sou a Sandra Storino e estou aqui agora para entrevistar os autores dos livros que vocês estão conhecendo da editora Miolo Mole. Então, eu tenho aqui hoje comigo a Paula Klaus. Obrigada, viu, por você aceitar nosso convite de estar aqui e falar um pouquinho sobre essa obra tão fofa. Eu que te agradeço, Sandra. Eu já escutava o seu podcast, eu adoro. E falar desse livro para mim é muito especial, porque é a coisa mais legal que eu fiz até hoje. Ai, que demais! Bom, e as perguntas estão bem especiais, porque foram feitas pelas crianças. Então, vamos começar logo de cara. Olha só, eu abri uma caixinha no Instagram e algumas famílias perguntaram para as crianças o que elas achavam, o que elas gostariam de perguntar para um escritor. Para uma escritora, frio na barriga. Então, vamos lá. Ó, a primeira, olha só, é do Heitor de Alcântara, ele é de Londrina. E ele pergunta, eu acho que essa é a pergunta de 1 milhão. Por que você escreve? Heitor, que pergunta boa e que difícil. Desde criança, eu tenho muita coisa assim, eu penso muita coisa ao mesmo tempo. E a Luana, que é minha amiga, ela até brinca que eu sou um gerador de lero-lero, porque qualquer assunto, qualquer coisa, eu vou desenvolvendo. E eu gosto de contar história, gosto de ouvir história e amo escrever história, inventar lugar, inventar personagem. Livro infantil é a primeira vez que eu escrevi uma história infantil, mas eu sempre escrevi poesia, poema, conto, carta, bilhete. Tudo. Tem um papel, uma caneta na mão, tá fazendo. E eu adoro isso, porque para mim escrever não tem limite, né? Eu posso ir para onde eu quiser, eu posso falar do que eu quiser, eu posso falar do que eu não consigo falar, eu escrevo e aí é mais fácil para mim, sempre é mais fácil para mim. Mandar e-mail de trabalho é mais fácil para mim do que uma reunião de vídeo. Falar aqui com vocês, saber que tem uma câmera aqui, me desespera, mas para mim tudo isso é escrever, porque aí eu tô com as coisas aqui na minha cabeça, que eu já tô pensando, quero escrever um negócio sobre isso aqui depois. E sobre medo, para mim, é fundamental, porque eu sou uma pessoa medrosa, eu fui uma criança medrosa, mas não medrosa de ser assustada. Medo do que vai acontecer, medo de como as coisas vão acontecer, medo do tamanho das coisas, como elas vão acontecer. Então, para mim, escrever foi sempre ter um controle sobre isso, um controle do que eu não conheço, um controle do que eu estou imaginando, ou de colocar toda a imaginação ali e vamos ver o que acontece, porque sempre acontece alguma coisa. Muito bom. Comecei a escrever por isso, por medo de não conseguir falar as coisas todas que eu quero falar e que eu quero pensar. Ou seja, todo o pano de fundo desse livro tá, acho que nessa resposta aí da pergunta do Heitor. Mas olha só, a minha filha, Cecília, perguntou, e eu acho que um pouco você já respondeu, mas pode ser que não, você estava com medo de quê quando escreveu esse livro? Não, na verdade, quando eu escrevi essa história, foi muito antes de acontecer o livro. A Luana fez um projeto de leitura para criança, e aí ela criou um blog, e ela convidou as pessoas a mandarem histórias sobre infâncias para esse blog. E aí eu escrevi essa história, tudo que tá aí é do jeito que eu falo mesmo. Os medos que estão ali são os medos que eu tenho. Gato pirata, chuva de gelo, trovoada, barata, é do jeito que eu sou, piscina funda. E todos esses que eu coloquei ali são de coisas que aconteceram comigo, criança. Traumas com barata. Quando eu caí numa piscina muito funda e quase me afoguei, e aí eu tava com a minha avó e com o meu avô. Então, tudo ali tem a ver com as coisas que aconteceram comigo e com as pessoas que estão ali, que são meus avós, meus irmãos, a minha mãe. Tudo que eu coloquei ali são coisas muito pessoais. Então, eu acho que, na verdade, o que aconteceu nesse livro foi que eu tirei de dentro o medo, enfrentei ele, expus ele e até comecei a entender do que é que eu tenho medo mesmo, o que é o medo para mim, o que é o medo de quando eu era criança e como eu lido com isso agora. E aí eu reforço, eu sou uma pessoa medrosa e eu acho que as pessoas mais corajosas são essas pessoas medrosas. Porque eu sei que eu tenho medo, eu procuro entender se é medo ou se eu tô
com pavor daquilo, se é um susto. Ou se é um boicote, né? E aí, ficando adulta, eu consigo lidar melhor com isso. Mas nesse livro mesmo, é a Paulinha toda ali. Eu me identifico muito também, porque eu fui uma criança muito medrosa e não sei se isso está resolvido, assim. Eu adoro esse seu livro. E aí também tem mais uma pergunta aqui, que é mais de quem conhece o livro, assim, então é um tanto minha. E eu fiquei pensando, né, a questão do livro ilustrado, né, o texto e a imagem funcionam juntos. E eu vejo esse papel amassado no fundo e falo, e aí? Por que esse papel tá amassado aí? Então, isso é bem legal, porque o Felipe, que ilustrou o livro, a gente se conversa muito virtualmente, a gente não se conheceu pessoalmente ainda. E quando a Luana mandou para ele o texto, para ele ilustrar, eu nem sabia o que ia acontecer. Quando ela me mandou a primeira vez, aí eu até chorei, porque eu falei, caramba, parece que ele tirou de dentro da minha cabeça, assim, botou ali. E aí, assim, a gente é muito parecido. A gente tem quase a mesma idade, a gente tem umas histórias de vida, alguns momentos parecidos, e do jeito que ele fez, é o jeito que eu consigo me identificar também, porque é do meu tempo, né? Desenhar em papel pardo, desenhar com giz de cera em papel pardo, é como era na minha época escolar. Então, a transformação desse livro, para mim, ele acontece, ele não existe para mim, ele acontece. Os monstros saindo da notícia do jornal, o tamanho dos monstros, as referências de tudo que tá ali, de ser, quando fala dos meus medos, ser umas coisas bem grandes, assustadoras, é do jeito que eu enxergo isso mesmo. Então, para mim, do começo ao fim, esse livro, ele é muito pessoal e, ao mesmo tempo, ele é muito pessoal para todo mundo. Porque todo mundo se identifica, todo mundo tem algum medo, né? Muito bom. Eu super emocionada, né? Então, pra mim, é nostálgico, é emocionante. Você acaba de chorar, escrevendo, lendo. Muito bom. E, também teve uma pergunta que não foi de uma criança, é de uma contadora de histórias que eu adoro, que muita gente conhece, que é a Marina Bastos. O que você escreveria, Paula, se soubesse que o mundo fosse acabar? Tem bem algum desejo? Eu acho que eu escreveria uma história para construir tudo de novo, diferente. Eu escreveria história de um outro mundo. Que legal, um Paula verso. Fantástico. De Paula aí, já temos algumas ideias lançadas. Muito bom, Paula. Então, olha, essas foram as perguntas. E falar sobre medo com criança é muito legal, porque a gente fica adulto achando que medo são coisas pontuais, e para criança ele pode falar que ele tem medo de uma folha branca. Depois de adulto a gente para de falar, né? E acha que tá resolvido. Já fica... A gente não sente medo, a gente fica medroso, né? Pronto. Limitado. E eu acho que sentir medo é fundamental, não é nem natural, é fundamental. Para poder evoluir. A gente quer saber o que vem. Então tá bom. Então esse daqui é o medo que a gente tem, escrito pela Paula Klaus e ilustrado pelo Felipe Tognoli e da editora Miolo Mole. Adorei, Paula, muito obrigada. Muito obrigada para você que nos escutou, que nos viu aqui. Aproveita para seguir a página do podcast. Segue também, você tá como Paula Klaus? Sim, é @Paula Klaus, Agitos Gerais. Agitos Gerais, adorei. Também segue a editora Miolo Mole. E eu preciso contar para vocês que a gente está aqui nesse lugar muito bonito. E essa entrevista só pôde ser realizada por meio do edital de ocupação do estúdio da Biblioteca Parque Vila Lobos, promovido pela Biblion, a biblioteca digital gratuita de São Paulo, sob a gestão da SP Leituras, para a Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!